Olá, espero que estejam todos bem. A gente vai seguindo aqui então com a nossa aula hoje de número 7, aqui da disciplina de Mecânica Geral, ok? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que é a parte de treliças planas, treliças simples. Tá? Lembrando que esse material é referenciado aí pelo professor Luiz Eduardo Miranda Rodrigues, do Instituto Federal de São Paulo, tá? Que está embasado no livro do Beer e do Hibler, certo? Bom, vamos lá. Treliça simples, tá? Quando a gente fala de treliça, né, o que é importante a gente ressaltar? Primeiro, a treliça é uma estrutura de elementos delgados que são ligados entre si pelas suas extremidades. Geralmente, os elementos de uma treliça são de madeira ou de aço e, em geral, unidos por uma placa de reforço, conforme mostrado na figura. Então, assim, onde é bem fácil a gente encontrar uma treliça? Telhado. Então, se você vai, por exemplo, num ambiente, um local mais rústico, em que o telhado é aparente, e às vezes em restaurantes o pessoal faz isso, faz toda uma estrutura de telhado aparente, que pelo lado de dentro do estabelecimento você olha para cima e o que você encontra? Você encontra aquela estrutura com esse formato aqui, por exemplo, tá? Isso aqui já é caracterizado como uma treliça, certo? E aí você pode ter alguns reforços aqui e tudo mais, depois a gente vai ver o porquê de cada coisa e tudo mais. Mas é só para ilustrar isso aí para vocês, o que vem a ser então uma treliça. Desculpa. Então as treliças planas são aquelas que se distribuem em um plano e geralmente são utilizadas em estruturas de telhados e pontes, né? Eu citei o telhado, que é o mais comum, mas pontes também. Aqui em Joinville a gente tem como referência, quem está aqui ou é daqui, tem uma ponte azul, estrutura metálica, fica próximo ali à prefeitura no centro da cidade. É uma ponte que utiliza a estrutura por base de treliças. E aí o que acontece? Para a gente analisar essa treliça, a gente vai chamar alguns pontos aqui dela. E esse ponto onde eu tenho o encontro aqui, né, dessas hastes que compõem a minha treliça, eu vou estar chamando de nós. Tá? Todas as cargas estudadas aqui vão ser aplicadas sempre aos nós. Então perceba aqui os vetores sendo apresentados. O ponto A no A, no B, no C, no D, no E, no F. Então, a carga ela é sempre aplicada no nós. Perceba que aqui onde está apoiado o meu telhado, eu tenho o que a gente chama de reações de apoio. E depois a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre essas reações de apoio, mas já vamos nos familiarizando com a temática. Então, aqui na ponte é a mesma coisa, ó. Aqui eu vou ter reações de apoio, tá? Então, por causa dessas hipóteses, cada elemento da treliça atua como um elemento de duas forças. E as forças em suas extremidades devem ser sempre direcionadas ao longo do seu próprio eixo. Tá? Então, olha só, outro exemplo aqui, treliça de uma ponte. Tá? Então, perceba que, já vou aproveitar e falar um pouco sobre isso aqui, ó. Perceba que quando eu enxergo esse ponto aqui, ó, ele gera duas reações de apoio aqui. Por quê? Eu digo que esse apoio aqui é um apoio do tipo fixo. Então eu vou ter uma reação em X e uma reação em Y. O que isso significa? Que nesse ponto A, a minha treliça ela não tem condição de se movimentar, ela está presa, ela está fixa. Mas, professor, lá do outro lado ela não está presa? Não. Se você observar aqui, essa figura é o que? É um triângulo com o que a gente vai chamar de roletes embaixo. Por quê?
essa ponte ela vai se dilatar. Então, no ponto E aqui, ela está apenas apoiada. Lembre-se que isso aqui tudo está sofrendo a força gravitacional. Aqui a ponte está sofrendo com a força gravitacional. Então, ela está apoiada no ponto E. Então, perceba que essa vai ser uma configuração clássica de apoio, tá? Num lado eu vou ter duas reações de apoio e no outro apenas uma, porque essa ponte precisa dilatar, então ela vai dilatar nessa direção. Perfeito? Então as hipóteses aqui são as seguintes. Todas as cargas serão aplicadas aos nós. Normalmente, e aqui na disciplina vai acontecer isso, o peso da treliça em si ele vai ser desprezado. A gente não está analisando a estrutura da treliça. Estruturalmente, qual vai ser a bitola utilizada para a confecção da treliça? Vai ser um perfil I, um perfil L? Isso tudo vai ser feito na posteriori, na disciplina de resistência dos materiais. Aqui a gente quer analisar as cargas que essa treliça precisa suportar. As cargas que essa treliça irá aguentar estruturalmente. Sem falar da sua própria estrutura. Então, o peso próprio ele vai ser desprezado e a carga suportada vai ser concentrada nos elementos. E os elementos vão ser ligados entre si por superfícies lisas. Então, olha só. Vamos imaginar que esse aqui é um elemento que eu retirei lá da minha treliça e esse elemento vai compor a minha treliça. Tá? Devido a essas hipóteses simplificadoras, os elementos de uma treliça atuam como barras de duas forças. Se uma força tende a alongar aqui, ó, alongar o elemento, eu vou ter uma chamada força de tração. T maiúsculo aqui agora sendo utilizado, tração. Se uma força tende a encurtar o elemento, ela vai ser chamada uma força de compressão. Uma força de compressão. Para determinar essa análise das forças em cada um desses elementos, e outra coisa, tá? Esses elementos, eles são individuais. Nesse ponto aqui B, por exemplo, que eu tenho, nesse ponto B aqui que eu tenho, tá? Eu vou ter a união de dois elementos, do elemento A com o elemento B, através de um pino ou de um parafuso. Então, esses elementos eles estão unidos, eles estão montados, eles não são fixos, eles são montados uns com os outros, a partir de parafusos. Isso é bem comum, você, ao observar isso, tanto na sua casa, quanto no restaurante, quanto numa ponte na rua, você vai verificar que esses elementos são unidos através de parafusos. E eu quero que isso aqui fique estático, né? Eu quero que essa estrutura aguente, né, as suas forças, a qual ela está sofrendo, e fique estático. Esse é o grande objetivo sempre aqui estruturalmente, né? Que a gente quer estruturas que não corrompam, que se mantenham firmes. Então, aquilo que a gente viu até agora, de somatório de forças e somatório de momentos, eu vou poder utilizar como ferramenta para a resolução dos meus problemas, tá? Então, isso não vai mudar em nada aqui a minha análise, tá? Então, as equações de equilíbrio da estática vão valer aqui, certo? Então, olha só. Aqui eu vou começar aplicando o que eu chamo de método dos nós. Existem dois métodos para analisar as estruturas das treliças. E o primeiro deles é o método dos nós. No método dos nós, a análise vai ser realizada a partir do diagrama de corpo livre de cada nó que compõe a treliça. Então aqui, ó, ele está pegando os nós B. Então o que ele vai fazer? O que tem ao redor do ponto B aqui?
eu tenho uma força de 500, eu tenho uma força vai ser gerada nesse elemento AB e uma força gerada no elemento AC. Como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever F de BA, porque ele está indo de B para A, e F de BC, porque ele está indo de B para C. Detalhe aqui, pessoal. Perceba que aqui ele já colocou, só analisando a estrutura, que o BC vai sofrer compressão. Como que eu sei isso, professor? Vamos inicialmente assumir que não sabemos disso. Tá? Então eu poderia aqui colocar esse meu vetor saindo de BC, sem nenhum problema. O que vai acontecer, professor? No final eu vou chegar a uma resolução de que o meu FBC vai ser negativo. Ah, então se ele deu negativo, quer dizer que o sentido do vetor era outro. Exatamente. Então, eu não preciso antecipar isso. Eu não preciso saber se vai ser tração ou compressão. Eu sempre assumo que eu vou ter aqui uma situação saindo do nó. Perfeito? Aqui, por que eu sei que é compressão, pessoal? Porque perceba, eu tenho dois pontos de apoio e eu tenho uma força puxando aqui. Se essa força vai puxar essa estrutura para cá, essa estrutura está travada aqui e apoiada aqui, a tendência desse cara é ser comprimido. É natural isso, é mecânico. Mas vocês não precisam saber disso ainda. Então a gente vai sempre considerar que ela vai estar saindo do ponto. Tá? Uma regrinha aí que a gente vai usar que vai ajudar a gente aí. Beleza? O outro método é o chamado método das seções, tá? Depois eu vou resolver um exercício de cada método para vocês. Mas o método das seções, ele vai então ser utilizado, tá? Deixa eu pegar aqui o computador laser. O método das seções, ele é utilizado para determinar as forças atuantes dentro de um elemento da treliça. Então eu vou seccionar a treliça, tá? E vou pegar uma parte dela para analisar. Porque no slide anterior, aquela treliça era bastante simples, né? Era composta por 3 elementos. Mas se você pega uma ponte, como aquela dos slides anteriores, é um bicho grande. Vai dar trabalho resolver. Então esse método baseia no seguinte: se a ponte inteira está em equilíbrio, se um corpo todo está em equilíbrio, qualquer parte daquele corpo também estará. Então, o método consiste em seccionar o elemento que se deseja analisar na treliça e aplicar as equações de equilíbrio na região seccionada. Então, aqui eu tenho uma treliça, tal. E eu quero saber as forças nos elementos B, BC, CG e GF. Eu estabeleço uma seção cortante aqui, A, e faço a minha análise nesse pedaço da treliça. Se toda a treliça está estática, as duas partes dela, independente de qual eu analisar, também estarão. Agora, aproveitando, vamos falar sobre os tipos de apoio, que eu comentei com vocês que vão aparecer agora. Quando eu tenho esse tipo de figurinha, tá? E agora realmente vai ter que aparecer no desenho isso, tá? Eu tenho o que eu chamo de rolete. Quando eu tenho um rolete, eu digo que eu tenho um apoio do tipo móvel. E ele vai possuir apenas uma incógnita. Aqui, a força, a reação, é uma força que atua perpendicularmente à superfície do ponto de contato. Imagine, essa aqui é como se fosse uma roda, um rolete, e essa viga está apoiada nesse rolete. Então ela pode se deslocar em Y, porém ela não pode se deslocar em X. Por isso que a minha reação de apoio vai ser em X. Perdão, por isso que ela pode se deslocar em X, eu falei errado, né? Ela pode se deslocar no eixo X, ao longo do eixo X, mas não ao longo do eixo Y. Por isso que a minha reação de apoio se dá no eixo Y. Eu posso ter
as chamadas apoios articulados ou do tipo pino. E nesse caso aqui, ó, essa viga está travada aqui, essa viga está travada aqui. Esse cara vai possuir duas incógnitas. As reações são os dois componentes da força e atuam paralela e perpendicular à superfície do ponto de contato. Então, ou seja, eu vou ter, quando eu tenho esse tipo de apoio, que vai aparecer também na figura, eu sei que eu tenho Fx e Fy. No geral, numa treliça que vai estar fixa em dois locais, ela vai ter um apoio fixo e um apoio do tipo móvel, tá ok? Então, isso que vai aparecer aí para vocês, um apoio do tipo fixo e um apoio do tipo móvel. O apoio fixo pode ser chamado também de apoio duplo. Tá? Esse é um caso em que eu tenho um engaste. O que é um engaste? É quando eu tenho essa viga fixa, por exemplo, aqui, ou essa treliça fixa na minha parede. Tá? O que acontece, pessoal? Naturalmente aqui eu vou ter também uma reação de momento. Porque assim, ó, perceba, como ela está apoiada num ponto só aqui que eu estou tocando vermelho, a tendência dessa viga é girar no sentido horário. Concorda comigo? Estica o teu braço e fica 1 hora com ele esticado. A tendência do teu braço não é cair, não é girar? Então, aqui é a mesma coisa. A tendência é essa. Então, eu tenho que ter uma reação de momento para manter essa viga nessa posição. Por isso que, nesse caso, eu vou ter Fx, Fy e o próprio momento. Tá? Isso depois a gente vai resolver exemplos que vão contemplar essa análise aí. Perfeito? Então, na prática, né, só para colocar aqui algumas imagens para vocês de exemplos de apoio. Bom, então, vamos lá. Aqui a gente está então, com esse primeiro exemplo. Ele vai pedir aqui, ó, determine as forças que atuam em todos os elementos da treliça mostrado na figura e indique se os elementos estão sob tração ou compressão. Tá? Então, uma treliça bem simples, o que a gente já consegue enxergar aqui de cara, né? A gente tem as dimensões dela, as medidas, 2 por 2, então aqui vai formar um ângulo de 45. Esse aqui é um apoio do tipo duplo, e esse aqui é um apoio do tipo simples, ó, é um rolete, então aqui ele pode se deslocar no direção de x, e aqui não vai se deslocar nem em x nem em y. Aqui no ponto B eu tenho aplicado uma força externa de 500 N nessa direção, e é isso. O que é a primeira coisa que o método dos nós fala? É que eu vou ter que analisar as forças em cada nó. A partir do diagrama de corpo livre. Certo? Então vamos lá, vou pegar aqui minha caneta e a gente começa no próximo slide. Tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui. Tá? Opa, vou pegar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar aqui, ó. Primeira coisa é verificar as forças e as incógnitas. Não vou apagar que isso vai ficar medonho. Vamos direto para o desenho. Mas é o que? O método do nó eu vou olhar, eu vou colocar aqui, eu vou olhar os nós. Tá? Quantos nós eu tenho? Eu tenho um nó no ponto A, eu tenho um nó no ponto C e eu tenho um nó no ponto B. Então eu vou fazer aqui um de cada vez. Quando eu pego aqui o nó no ponto A, tá? No ponto A, eu vou ter as duas reações de apoio, desse apoio aqui. Então vai me gerar duas reações de apoio, tá? E eu vou colocar aqui eu vou chamar de RAY. Perceba que eu coloquei saindo do nó, como eu havia comentado com vocês. Para cá eu vou ter o RAX. Além disso, eu tenho mais alguma coisa aqui no nó A? Tenho. Eu tenho esses dois elementos, os elementos AB e os elementos AC. Então, para cá eu vou ter
o elemento... Oh, caramba! Para cá... Tá difícil, hein? Para cá eu vou chamar de f de AB. E para cá eu vou ter f de AC. Então, né, f indo de A para C e f indo de A para B. Tá? Esse é o nó A. Agora lá em cima, lá, ó, o nó B. O que eu tenho no nó B? O que eu tenho no nó B? No B, então aqui, ó, vou colocar até de outra cor. Aqui eu fiz o nó A. Aqui eu vou fazer o nó B. E aqui eu vou fazer o nó C. O que eu tenho aqui, pessoal? No ponto B, eu vou ter o elemento aqui saindo para cá, que vai ser o meu F de B até A. FAB, pessoal, FAB aqui vai ser igual a FBA em módulo, né? Direção e sentido serão opostos, tá? Então, eu vou usar a nomenclatura que é a mesma que está no livro. Além disso, eu tenho aquela força de 500 N, né? Ela está saindo do ponto B, está aqui, 500 N. Deixa eu botar um pouco para cá, FBA. E eu tenho aqui o elemento BC. O que eu falei? Eu vou colocar esse cara, FBC, saindo também. Apesar que eu já sei que ele vai dar, que ele deveria estar entrando, né, por causa da compressão e da tração. Mas eu vou mostrar para vocês como vai funcionar isso. Certo? Beleza. Nó B está tudo aqui, não tem mais nada. Sobrou o nó C. O nó C, ele tem ali no ponto C uma reação de apoio, que eu vou chamar de RCY. Não tenho RCX. E eu tenho aqui um FCB e aqui saindo um FCA, certo? Pessoal, aqui ele já está me dando esse ângulo. Se aqui é 45, aqui também é 45, né? Então, deixa eu fazer de outra cor. Aqui eu sei que o ângulo é 45 e aqui eu sei que o ângulo é 45 graus. Pessoal, condições de equilíbrio estão valendo. Se essa treliça está estática, ela está toda estática. Então, o que eu conheço? Eu sei que somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y é igual a zero e somatória de momento é igual a zero. Então, essas informações eu vou utilizar agora para resolver esse cara. Vou começar por onde, professor? Eu sugiro, né, a gente começar pelo nó B, porque eu conheço uma das forças, né? A força de 500 ela é conhecida, então fica fácil começar por aqui. Então vamos começar aqui pelo... Ó, vou traçar aqui, deixa só ele ali em cima. E eu vou começar pelo nó B. Aqui. Beleza? Nó B eu vou fazer o quê? Somatória de forças em x igual a zero. E somatória... Deixa eu fazer aqui, só para otimizar, né? Só para lembrar, sempre para a direita é positivo, né? E aí somatória de forças em x igual a zero. Tudo que eu tenho em x, pessoal. O que eu tenho em x atuando aqui? O 500, ele está no sentido positivo do x. E o que mais que eu tenho em x? Uma parcela do FBC. FBC vezes seno de 45, né? Esse cara vai ser positivo, então, porque também está para o sentido positivo. Então, FBC vezes seno de 45 graus. Isso aqui é igual a zero. Bom, aqui de cara eu já consigo determinar FBC, ó. Então, vou ficar com FBC, vai ser... Passo o 500 para lá, fica O negativo aparecendo aí, ó. Menos 500 dividido por seno de 45. Fazendo essa conta, eu vou chegar aqui em menos 707,1 Newton. Pessoal, o que o menos quer dizer? Duas coisas, né? Como eu padronizei com vocês que eu vou colocar sempre saindo aqui, ó,
sempre saindo, o menos significa compressão. E o exercício pede, né? Determine a força e indique se o elemento está sob tração ou compressão. Aqui, o que eu estou adotando? Quando eu coloco a seta do vetor sempre saindo, eu estou sempre considerando que ele está sob tração. Se ele está sendo tracionado, ele está sendo esticado naquele ponto. Se isso não está acontecendo, ele obviamente vai estar sendo comprimido. Então, por isso que o negativo, quando dá aqui negativo, significa que ele está sofrendo compressão, certo? Beleza, então esse cara aqui está determinado, ó. Esse cara aqui está determinado. Agora falta eu descobrir, aqui ainda no nó B, somatório de forças em Y, considerando para cima positivo. Tá? Agora o que eu tenho em Y, pessoal? Eu tenho menos FBA, certo? Eu tenho menos FBA. E eu tenho menos FBC cosseno de 45, certo? FBC cosseno de 45. Isso aqui é igual a zero. Então, FBA passa para lá positivo. Vai ser menos... FBC eu acabei de descobrir. Menos 707,1 vezes o cosseno de 45. Fazendo essa conta aqui, pessoal, FBA o FBA vai ser igual a 500 Newton. Deu positivo, quer dizer que é tração. Deu positivo, quer dizer que é tração. Deu negativo, quer dizer que é compressão. Deu positivo, quer dizer que realmente aqui o sentido que eu estabeleci está correto. Então, no nó B, eu descobri as duas forças. Como aqui eu descobri o FBC, olha só, é uma estratégia. Ó. Se eu já descobri o FBC, eu venho para o nó C, por quê? Aqui eu tenho FCB. Então, esse cara aqui eu já conheço. E aí eu vou poder trabalhar com as duas equações restantes, aqui o FCA e o RCY. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar isso aqui. E vou tentar colocar aqui o nó C. Então, olha só. O nó C, para cá positivo, somatório de forças em X igual a zero. O que eu tenho em X aqui, pessoal? Eu tenho menos FCA, menos FCB, cosseno de 45 igual a zero. Portanto, FCA vai ser igual a menos... FCB eu já descobri, está aqui, ó, que é menos 707,1 vezes cosseno de 45. Fazendo essa conta, FCA deu 500 newtons. Se deu positivo, é tração. Aqui eu consigo fazer também, agora em Y eu consigo descobrir a reação aqui no CY. Então olha só, vou fazer aqui positivo para cima, somatório de forças em Y igual a zero. O que eu tenho em Y aqui, pessoal? Eu tenho menos RCY e tenho mais FCB vezes seno de 45. Isso aqui está em equilíbrio, é igual a zero. Então, RCY, pessoal, vai ser igual a FCB, que eu já calculei. Menos 707,1 vezes seno de 45. RCY aqui, pessoal, vai ser igual a 500 Newton. Tração ou compressão?
Não é tração ou compressão, porque aqui eu tenho uma reação de apoio. Reação de apoio só reage. Reação de apoio não tem tração ou compressão. Perdão, aqui deu negativo, né? Mas o negativo está certo. O que o negativo significa? Apenas que a seta aqui foi colocada no sentido contrário. E faz todo sentido. Essa seta aqui ela deve ser assim, ó. Eu fiz ali de propósito para a gente encontrar isso. Esse negativo aqui, pessoal, está apenas dizendo isso, que essa seta ela vai reagir no sentido positivo. O que faz todo sentido, né? Porque aqui, ó, a estrutura está apoiada aqui, então a reação do apoio vai ser nesse sentido. Beleza? Ainda faltou o nó A, mas vamos só analisar aqui o nó A. O que vai acontecer? O FAC eu já descobri. Tá aqui, ó. FAC é igual a FCA. Então, FAC aqui é 500 Newton. O FAB eu já descobri. O FAB tá aqui. FAB também deu 500 Newton tração. Então, tá certo. O que isso vai ocasionar aqui, pessoal? Quando eu fizer aqui, ó, eu vou apagar aqui e vai caber tudo nesse slide. Olha só que bonito. Espero que fique bonito, né? Vamos apagar isso aqui. Tá aqui, ó. Nó B tá aqui. Então, olha só o que vai acontecer quando eu fizer essa somatória aqui de forças, ó. Agora no nó A, ó. Somatória de forças em X igual a zero. Somatória de forças em X igual a zero. Eu vou ter, no sentido de X, menos RAX e para cá mais FAC igual a zero. Então, eu vou ter aqui que o RAX vai ser igual a 500. Então, tá certo. E somatória de forças em Y igual a zero, eu vou ter menos RAY mais, que está no sentido positivo, FAB igual a zero. Isso implica que o RAY é igual ao FAB, que também é 500. Então, nesse caso aqui, as duas reações de apoio deram positivas, quer dizer que a seta, do jeito que eu coloquei aqui, está correta. Esse vai para cá e esse vai reagir para cá. Certo? Com isso, então, eu resolvo esse primeiro exemplo que tratou do método dos nós. Aqui, então, só para ilustrar, eu tenho a resolução dele também apresentada para vocês. Tá? Analisando cada um dos nós. E aqui, bem bacana, ó, ele mostra todo o posicionamento aqui, ó, de tudo que a gente fez, da forma como a gente fez, e explicando o que é tração e o que é compressão. Então, pessoal, aqui eu vou deixar mais um... Esse é um exercício, mas eu vou deixar ele aqui com a resolução, não vou fazer a resolução. É mais um exercício de aplicação do método dos nós. Eu vou deixar agora para fazer com vocês a aplicação de um exercício com o método das seções. Mas como recapitulando aqui, ó, então só para a gente enxergar isso, eu tenho esse ponto de apoio aqui. Então perceba que ele é um apoio simples, é do tipo rolete. Aqui eu tenho um apoio fixo, então essa treliça está apoiada aqui. No ponto C eu vou ter reação em X e em Y. Eu tenho essa configuração sempre triangular da treliça, né? Aqui perceba que eu tenho uma força aplicada de 600 na direção de X positiva. Aqui no ponto B eu tenho uma reação de 400 no sentido negativo de Y. E as distâncias aí suficientes para que eu consiga resolver toda a questão. Então o que eu vou fazer é a mesma coisa. O método dos nós, vou olhar todos os nós. Perceba que à medida que a treliça aumenta de tamanho, eu tenho mais nós, fica mais complicado. Né? Mas vamos passar aqui pela resolução. Então, olha só, aqui ela está planificada. Aí aqui ele começou, é um artifício também, ó, ele utilizou a somatória de momentos com relação ao ponto C. Por quê?
Porque no ponto C eu tenho duas incógnitas. Então, se eu estou fazendo momento no ponto C, essas duas incógnitas desaparecem. E aí vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar o AY com relação ao ponto C, vai ficar o giro aqui com relação ao ponto C no sentido negativo, menos AY vezes 6. 6 é a distância do AY com relação ao ponto C. Aí mais 400, então, ou seja, com relação ao ponto C, essa força de 400 gera momento. Ela gera no sentido anti-horário, então é positivo. E a distância que ela está, 3 metros. E por fim, no ponto C, eu tenho aqui a força de 600, que também vai gerar momento no sentido anti-horário positivo com relação ao ponto C, e está uma distância de 4 metros do ponto. E aí, ou seja, aplicando o somatório de momento, eu saí já e calculei direto o AY, que aqui deu 600 Newton, no sentido positivo que eu havia estabelecido, certo? Aí depois eu continuo no ponto C, faço somatória de forças em X e em Y, para calcular Cx e Cy. E aqui tem as outras análises aqui, ó, com relação ao ponto A, equações de equilíbrio no nó A, equações de equilíbrio no nó D, equações de equilíbrio no nó C e a representação de todos os elementos, né? O ponto B não foi necessário, né? Perceba que ele optou por também pegar os outros e descobrir os elementos, né? Sim, todos os elementos. Beleza, agora eu vou fazer com vocês aqui, eu quero fazer utilizando então o método das seções, tá? Por quê? Olha só que bacana, o método das seções, uma grande vantagem dele é a capacidade que ele tem de determinar diretamente a força daquele elemento que eu quero. Então, por exemplo, o enunciado está pedindo: determine as forças que atuam nos elementos GE, GC e BC da treliça mostrada e indique se esses elementos estão sob tração ou compressão. Então, aqui eu tenho a treliça, perceba, né? Aqui eu tenho um apoio duplo, aqui eu tenho um apoio simples, um rolete. Tenho duas forças, aqui 400, aqui 1.200. E ele quer atenção nesse elemento GE, GC e BC. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? A seção do método da seção que eu vou estabelecer, eu vou estabelecer uma seção que corta esses três elementos. E aí eu vou escolher ou o lado esquerdo ou o lado direito para analisar. Nesse exemplo para vocês, eu vou fazer os dois lados para a gente ver que o resultado vai ser o mesmo. Tá? Vai ser o mesmo. Mas tudo bem, vamos por partes aí. Tá? Então, assim, o primeiro passo que eu sempre digo é a gente olhar para essa estrutura aqui e enxergar todas as forças que eu tenho envolvida. Então, ou seja, vou usar essa imagem mesmo. Aqui eu vou ter as duas reações de apoio. Tá? Aqui eu já vou colocar para cima, porque eu sei que ela vai reagir aqui nesse sentido. Aqui eu vou colocar saindo. Tá? Aqui então eu tenho RAY, RAX e aqui eu tenho o RC e RD no sentido de Y, certo? Aí eu tenho essa força e essa força. Então essas são todas as minhas forças aqui envolvidas, tá? Eu posso, olhando para essa treliça, antes de aplicar o método das seções, analisar as forças que eu tenho envolvida nela. Então, vamos para o próximo slide que eu mostro para vocês. Tá? Então, olha ali. Eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui, ó, tentar fazer, né? Às vezes é difícil. Eu tenho aqui RAY, aqui eu vou ter o RAX, aqui eu vou ter o RDY, tá? Aí eu tenho a força de 1.200 e a força de 400. Eu posso olhar para minha treliça agora e aplicar, ó, somatória de forças em X igual a zero. O que eu tenho aqui, pessoal? Olhando para a treliça toda em X, eu vou ter esse cara aqui, que vai ser menos RAX,
né? O sentido para a direita é sempre positivo e para cá eu tenho mais 400 igual a zero. Então a reação em x eu já consigo descobrir aqui que vai ser 400 N. Agora em y, pessoal, o que eu tenho? Somatório de forças em y igual a zero para cima positivo. Eu tenho RAY no sentido positivo, mais RDY no sentido positivo, menos 1.200, igual a zero. Então aqui eu ainda não descubro nenhuma reação em y, né? Eu vou ter RAY mais RDY igual a 1.200. Então eu vou usar a minha terceira equação, que é a equação do momento, pessoal. Com relação a qual ponto eu vou fazer o momento? A minha sugestão é que a gente faça com relação ao ponto A. Se eu aplico o momento aqui, se eu aplico o momento com relação ao ponto A aqui, pessoal, perceba que essas duas forças deixam de fazer parte, né? Por quê? Porque não existe momento ali. Então eu vou fazer o momento com relação ao ponto A, considerando sentido anti-horário positivo igual a zero. Então olha só o que vai ter aqui, pessoal. Eu vou ter, com relação ao ponto A, o 1.200 ele gera momento? Gera. Então vai ser no sentido horário. O sentido horário é negativo, então fica menos 1.200. E qual é a distância dele até o ponto A, pessoal? 8 metros. Beleza. A reação aqui, RDY, gera momento no ponto A, pessoal? Gera. Ela gera no sentido horário, então é positivo. RDY. E ela está, pessoal, a 4, 8, 12 metros de distância do ponto A, pessoal. E a força de 400 metros, ela gera momento também com relação ao ponto A. Ela vai gerar momento no sentido negativo. E ela está a uma distância aqui, pessoal, de 3 metros com relação ao ponto A. Se você está com dificuldade de momento, volta lá na aula de momento, reveja e faça os exercícios, tá? Eu não vou... Aqui a gente vai ter que ir mais direto, tá? Fazendo essa conta, pessoal, eu vou chegar aqui no RDY de 900 N, tá? 900 N. Se o RDY é 900, isso implica aqui o meu RAY, eu venho na equação aqui, né? Aqui é 900, 1.200 menos 900, aqui sobra 300 por RAY, tá? Faz sentido, né? Porque as forças de 1.200 e de 400 estão mais próximas aqui do ponto D, então elas vão pesar mais no ponto D, tá? Feita essa rabiscaceira, olha só, antes de chegar na análise da seção, eu já consegui determinar aqui nessa primeira pegada as reações de apoio, que é muito importante, né? RAX, RAY e RDY. Agora, no próximo slide, eu vou resolver para vocês a partir da seção. Perfeito? Então aqui, pessoal, vamos agora analisar a seção. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tracei aqui, né, o AA é a minha seção. Então olha só como é que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer esse desenho aqui. Então aqui eu tenho o meu RAY, que eu já sei que é 300. Aqui eu tenho o meu RAX, que eu sei que é 400. Aí aqui eu tenho a treliça, tal, vou tentar fazer ali. Aqui, ó, é onde está, aqui é onde está a minha seção AA, certo? Então, aqui eu vou ter a força GE, que ele quer descobrir, tá? Aí aqui eu vou ter, ó, assim e assim, né? Aí aqui eu vou ter a força GC e aqui eu vou ter a força BC. Então é assim que eu vou analisar a minha seção, tá? As medidas aqui de distância permanecem, né? Daqui até aqui eu tenho 4 metros
e daqui até aqui eu tenho 3 metros, como está aqui no desenho superior, assim como aqui também esse 4 ali, tá? Eu vou utilizar, pessoal, bastante agora, para resolver o método das seções, a somatória de momentos, tá? Então é uma forma até de forçar vocês a entender bem a questão do momento, tá? Mas olha só, aqui eu tenho o ponto G, aqui eu tenho o ponto B, né? O que eu estou fazendo, pessoal? O que eu estou fazendo? Eu estou analisando uma parte, né? Uma parte da minha estrutura. Se a estrutura toda aqui está em equilíbrio, essa parte dela aqui também estará em equilíbrio, tá? Essa é a premissa que a gente está utilizando. Então é o seguinte, eu vou fazer assim, ó, somatória de momento com relação ao ponto G. Por quê? Quando eu olho o momento no ponto G, pessoal, eu mato FGC e FGE. Então, considerando o sentido anti-horário positivo, isso aqui tem que ser igual a zero porque está em equilíbrio. Olha só, o que tem tudo agora que vai influenciar com relação ao ponto G? As duas forças de apoio aqui, 400 e 300. Então, 300 aqui, o apoio 300, ele vai gerar momento com relação ao ponto G. Ele gera momento no sentido anti-horário, então ele fica mais 300, vezes ele está a 4 metros de distância, daqui até aqui. Beleza. O 400 também gera no sentido anti-horário, tá? E ele está, perdão pessoal, no sentido horário, né? Os dois aqui é no sentido horário. Horário e horário, desculpa. Os dois momentos aqui no sentido horário e ele está a 3 metros de distância. Agora, essa força aqui, ó, FBC, ela vai gerar momento com relação ao ponto G, só que ela vai gerar no sentido anti-horário, então ela vai ser positiva. FBC, e a distância que ela está é de 3 metros também. Tá? Fazendo essa conta aqui, pessoal, eu vou ficar com FBC, passo para lá negativo, então FBC vai dar um valor positivo, vai dar aqui 800 newton. Se deu positivo, pessoal, é tração. Se deu positivo, é tração. Está descoberto aqui, certo? Agora, pessoal, o próximo momento eu vou fazer com relação ao ponto C. Ah, professor, mas o ponto C não está aparecendo aqui na seção que você fez. Não faz mal, mas ele existe e ele está aqui, né? Na estrutura ele existe e está aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, somatória de momentos com relação ao ponto C, no sentido anti-horário positivo igual a zero. Beleza. Por que eu vou fazer com relação ao ponto C, pessoal? Porque eu vou matar, quando eu chego em C aqui, ó, o FGC e o FBC. Tá? Eu mato essas duas forças aqui. E aí eu vou atrás do FGE. Beleza? Então, olha só. Com relação ao ponto C, as forças da minha treliça aqui, tá? As forças da minha treliça, vai ter o seguinte. O 300 com relação ao ponto C, aqui, ele está aqui, né? O 300. Ele vai gerar momento. O ponto C está aqui, ele está a uma distância de 8 metros. Esse momento vai ser no sentido negativo. Então, fica menos 300 vezes 8 metros de distância. Já esse cara aqui não, ó, o 400 ele está na linha de ação do ponto C. Ele está na linha de ação do ponto C, então ele não gera momento. A outra força é o FGE aqui, que vai gerar momento. Com relação ao ponto C, ó, né, esse cara está aqui, ele vai gerar momento no sentido horário, também vai ficar negativo. FGE, e ele está a uma distância de 3 metros. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, fazendo essa conta, o meu FGE vai ser igual a menos 800 newton. Se deu menos, é compressão. Se deu menos, é compressão. Certo? Então, já descobri FBC, FGE. Agora, falta apenas o FGC. Tá? Para descobrir o FGC agora, pessoal, eu posso fazer, olhando para a minha seção aqui,
somatório de forças em Y. Porque, ó, perceba que FGE está em X, FBC está em X. A reação tem em X, então fica fácil usar aqui, ó, somatório de forças em Y igual a zero. O que eu tenho em Y? No sentido positivo aqui para cima. Então, eu tenho 300, que é esse cara da reação, e eu vou ter menos FGC. E agora, qual que é o ângulo? Eu não preciso do ângulo, né, pessoal? Eu tenho os catetos, certo? Eu tenho os catetos. Lembra que um triângulo retângulo em que os catetos são 3, 4, a hipotenusa é 5, né? Então, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, dá 25, a raiz dá 5. Então, 3, 4, 5. Tá? Então, ó, qual que vai ser o ângulo? Onde é que está o ângulo? Ó, o ângulo está aqui. O ângulo está aqui. Qual que é a parte que eu quero? Eu quero x. Então, eu quero y. Então, y é esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai ser o cosseno do ângulo, que vai ser 3 quintos, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, FGC 3 quintos. Pessoal, isso tudo é prática, né? Eu estou fazendo aqui, ó, porque senão não dá para ir tão passo a passo assim. Aí vocês têm que ir atrás da história aí. Fazendo essa conta, ó, vai ficar com FGC. FGC vai ficar positivo, passa para lá. 3 vai dar 500, positivo 500 newton. Então, tração. Tração. Certo? Beleza? Então, perceba, ele dá trabalho, né? Só que a grande vantagem de eu estabelecer a seção é que eu consigo já determinar exatamente aquilo que eu quero. Tá bom? Bom, e aqui, como de praxe e de costume, eu estou deixando alguns exercícios propostos. Vou deixar lá no Moodle, tá, pessoal? Uma lista também referente a essa parte aí de treliças planas, ok?